Oi, turma, tudo bem? Eu tô aqui hoje a pedido da Patrícia. Patrícia, muito obrigado. E a ideia sugerida por ela é falar sobre procrastinação, né? Eu vou dividir o vídeo em três etapas. A primeira delas para desmistificar o conceito. Eu acho importante falar que também há uma procrastinação positiva. Eu pesquisei muito vídeos no YouTube, pesquisei artigos científicos e eu vi que há uma disparidade. Aqui no YouTube eu não encontrei ninguém que fale desse aspecto positivo da procrastinação, dessa variável positiva da procrastinação. Então, até para trazer informação científica, eu queria desmistificar o que é. E aí, naturalmente, a gente vai para o segundo momento, que é conceituar, e o terceiro é tentar propor algumas estratégias para aqueles que têm a procrastinação passiva, que é aquela que afeta a nossa rotina, para que vocês tenham a possibilidade de melhorar. Tá? E aí, começando, é importante falar que ela afeta 95% da população mundial, gente. 95%, quase todo mundo. E aí, desses 95%, de 15 a 20%, né, pensando numa margem de erro, são pessoas que têm uma procrastinação crônica, ou seja, que têm um comportamento procrastinador, que são por natureza procrastinadora e que em todas as suas atividades vão ter aquela tendência de deixar para o último momento, vão ter aquela tendência de evitar entrar em contato. E aí a gente entra justamente no conceito, né? A procrastinação, ela é basicamente uma ação, uma atitude que visa evitar o estresse, que visa não entrar em contato com coisas desagradáveis, com situações desagradáveis, né? Seja ela pressão, responsabilidade, uma atividade desprazerosa. Só que, de novo, né, quando a gente fala em 95%, fica claro, pensando nesse conceito, o porquê ela afeta tanta gente. Quem gosta de fazer algo chato? Quem gosta de ter um prazo? Quem gosta de ser pressionado? Ninguém. E a gente tem essa tendência de fugir, de evitar o contato com aquilo que é desconfortável. Então, é natural que nós tenhamos, em algum momento da vida, um comportamento de procrastinação. Tá? Dito isso, a gente parte dentro desse conceito, até para desmistificar que ela é sempre ruim, que ela afeta todo mundo, a gente parte para o conceito. Ela tem duas vertentes. Você tem a procrastinação passiva, que é essa que de fato tende a prejudicar você, te coloca ali em situação de estresse, de ansiedade, e aí naturalmente isso afeta a tua autoestima e pode inclusive levá-lo à depressão. E você tem uma procrastinação ativa, que é a procrastinação, né, daquele profissional que é mais efetivo, que é mais eficaz. E aí são pessoas que têm um poder de síntese, por conta da procrastinação, adquirem um poder de síntese muito grande. Então elas deixam realmente para a última hora, porque na última hora elas conseguem resolver com rapidez e dar fim àquela atividade. Então, na realidade, elas tornaram essa procrastinação algo positivo ao ponto de torná-las tão rápidas, tão ágeis, que elas demandam um tempo muito menor que os outros para desempenhar uma determinada atividade. E aí elas acabam usando grande parte do tempo que seria para aquilo em outras coisas. Tá? E aí a gente tem então esses dois modelos. As similaridades entre eles o procrastinador ele tem uma dificuldade muito grande de se organizar. Né? E aí quando você fala em organização, eu vou fazer até uma pergunta retórica aqui. Vocês que se identificam como procrastinadores, vocês pulam de uma atividade para outra? As pesquisas científicas dizem que sim, que o procrastinador ele tende a abandonar uma atividade no meio e partir para outras. E aí, naturalmente, ele acaba fazendo um pouquinho de cada coisa e não faz nada no fim das contas. Né? Então, esse é um outro fator muito importante e que afeta demais o procrastinador. E aí, qual é a questão? Como eu posso partir dessa procrastinação passiva para uma ativa? É viável? É possível? Ou se não, eu consigo minimizar os impactos da procrastinação? Eu consigo me educar a não ser procrastinador? Né? A resposta é sim, você pode se educar. Agora, a partir de uma procrastinação passiva para uma ativa já é algo mais complicado. Né? A procrastinação ela tem uma base genética, inclusive. Tá?
Gêmeos univitelinos, quando observados, eles têm ali similaridades nesse sentido também. Então, você tem ali a procrastinação como algo multifatorial. Então, é muito delicado, é muito complicado você partir de um cenário para o outro. Mas você pode sim se educar e você pode vencer esse sentimento. Tá? E aí eu anotei algumas dicas que eu vou ler aqui. Eu vou tomar a liberdade de pegar pelo caderno para não esquecer nenhuma. Tá? A primeira delas é tirar da mente a ideia de que a gente só faz algo que nos faça bem. Você precisa afastar isso e aí naturalmente você tem que aprender a lidar com os seus sentimentos, porque inevitavelmente a gente foge de tudo que é ruim. Então você primeiro tem que entender e tem que aprender que o que é ruim é necessário. Muitas vezes a gente tem, principalmente quando se fala em trabalho, né? Grande parte da nossa rotina envolve tarefas que não são prazerosas e a gente tem que lidar com isso. A segunda dica é dividir grandes projetos ou grandes entregas em pequenas atividades. Então eu tenho ali, por exemplo, um relatório muito grande, eu vou dividir esse relatório em pequenas entregas pessoais, né? E vou estabelecendo prazos para mim mesmo. Então eu tenho ali um relatório para entregar daqui a um mês. Inclusive a procrastinação tem esse caráter, quanto mais distante, mais a gente procrastina, porque a gente afasta o estresse e não lida também com os prejuízos de afastar esse estresse, porque o prazo está tão longe, a gente não consegue interpretar e vivenciar o que pode acontecer de ruim se deixar para a última hora. Então quanto mais distante, mais procrastina. E aí quando você pega um projeto muito grande, que tem ali um prazo muito longo, e divide ele em pequenas etapas e cria metas individuais, você se cobra e acaba fazendo isso com mais efetividade sem perceber. E aí a gente parte para a próxima dica, que é se gratificar. Então eu peguei esse projeto grande e dividi em vários. A cada entrega que eu faço, eu posso me bonificar, eu posso fazer uma pausa, eu posso me dar um presente, né? Eu posso me permitir algo, eu posso estipular um prêmio para mim se eu atingir a meta. Então você pode criar gratificações para você também começar a criar uma relação de contingência, onde você tem ali uma resposta positiva por ter aquele comportamento esperado, aquele comportamento positivo diante do trabalho, né? E a quarta dica, está atrelada ao prazo também, é usar a técnica de Pomodoro. Eu não vou falar muito da técnica de Pomodoro, vou tentar colocar um cardzinho aqui em cima, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Aí vocês terminam esse e assistem lá. Ela ajuda a estruturar o seu dia. Isso, nossa, melhorou absurdamente minha vida. Eu sou um procrastinador passivo dos piores, tá? E me ajudou bastante a técnica de Pomodoro. A próxima dica é a relação do ambiente. O ambiente no qual você está, percebam que eu estou no quarto da minha filha agora porque a casa está movimentada, não consigo ir para o escritório agora, então este ambiente me propicia privacidade, eu consigo me concentrar, eu consigo parar o mundo lá fora para me concentrar no que está aqui. E dentro dessa questão do ambiente também há o e-mail, né? Quando você desenvolve um relatório, um projeto, ou está mexendo com Excel ou com alguma outra atividade, está ali com o e-mail aberto, com o Facebook aberto, com o Instagram aberto, você constantemente é submetido a estímulos que te tiram do foco, que te tiram da atividade. Então a outra dica relativa ao ambiente é isso: feche tudo que te tira a concentração para manter o seu foco exclusivamente naquele processo. E aí com a técnica do Pomodoro, que eu falei agora há pouco, não fica pesado, porque você direciona 100% da atenção para aquilo, mas quando há uma pausa, você consegue naturalmente esfriar a cabeça, descomprimir, como a gente diz, né? E aí voltar. Tá? Então essa é uma outra dica. E para terminar, obviamente, se você for ali um procrastinador crônico e cujo impacto da procrastinação afete muito a sua vida, busque ajuda. De novo, todo mundo tem um quê de procrastinador, todo mundo em determinados momentos da vida procrastina, mas se você for de fato um procrastinador e sentir que isso te impeça de alcançar seus objetivos, te impeça de entregar resultados, te impeça de evoluir enquanto pessoa,
procure ajuda, né? Nós, psicólogos, estamos aqui justamente para oferecer esse suporte. Então, deem esse passo, se permitam, né? Por que a gente fica ali num estado de sofrimento, num estágio de angústia, se há a possibilidade de se tornar alguém melhor, de ser mais feliz e de ser mais leve, né? Então, essa é a última dica. Aí eu termino esse vídeo então agradecendo novamente a Patrícia e pedindo para que vocês se inscrevam, curtam, comentem aqui embaixo, é importante, até para que vocês digam se o vídeo tá bom, se não tá, as sugestões para outros conteúdos, e aí assim a gente vai crescendo, tá bom, gente? Muito obrigado a todos e até uma próxima.